Gravando, pessoal, dia 1º de abril de 2021, aula de treinamento físico. Vamos dar sequência aos conteúdos. Hoje com a máfia dos Estrel, né? Famosos aí na região do Vale. Estou chutando, não sei. Mas vamos ver pelo sobrenome, né? Mari, vocês são daqueles lados, não? Novo Hamburgo, não? A gente tem uma família para lá mesmo, mas o sobrenome Estrela são pouquíssimos que tem. Se é Estrela, é parente. Entendi. E muito bem, vocês hoje vão ter a apresentação, então, sobre o conteúdo de métodos de flexibilidade, né, os métodos ativos de flexibilidade. Tá? Então, deixa eu liberar aqui para a Mari. Tudo contigo, Mari. Compartilhar aqui. Estão vendo já minha tela? Sim, não? Sim, dá para ver. Tá. Começando então. Oi, bom dia, eu sou a Victoria. E eu sou a Mariana. E nós vamos apresentar sobre os métodos de flexibilidade, com ênfase nos ativos. Bom, os conteúdos, então, que a gente vai tratar na aula vai ser divididos em 3 partes. O primeiro, então, é o conceito geral de flexibilidade e a classificação em bases biológicas do treinamento, uma vez que a gente é o primeiro grupo a apresentar sobre esse tema. Então, a gente vai para a parte principal da nossa aula sobre os métodos de treinamento de flexibilidade, enfatizando o método ativo. Então, vamos discutir as recomendações para o treinamento de flexibilidade e a discussão de alguns artigos relacionados a esse tema. Então, o conceito de flexibilidade é a capacidade condicionante responsável pela execução voluntária de um movimento de amplitude angular máximo, por uma articulação ou conjunto de articulações, dentro dos limites morfológicos, sem risco de provocar as lesões. É considerado, então, um importante componente da aptidão física relacionada à saúde e o desempenho atlético. Ela é presente em diversos esportes e é necessária também para a realização de atividades de vida diária e para a qualidade também. A flexibilidade ela pode se manifestar de muitas formas. E ela depende da amplitude específica ao tipo de movimento que vai ser solicitado e as limitações únicas relacionadas aos fatores estruturais dos próprios tecidos circundantes. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma atleta de voleibol e aqui ela apresenta uma grande amplitude dos adutores dela para executar a manchete. Bom, alguns mecanismos e bases teóricas têm que ser muito considerados quando relacionamos ao treinamento. Dentre eles, a viscosidade e rigidez da elasticidade, onde são mais juntos ao mecanismo de tecido, e o limiar de dor, mais relacionado ao psicológico. Quanto aos limites estruturais, os ossos dependem muito da articulação que está sendo envolvida no exercício, como a articulação do joelho ou do cotovelo, o músculo, o tamanho da fibra muscular e qual músculo está sendo utilizado, os ligamentos e os tendões e a pele, que é totalmente, né, dependente da elasticidade dela. Além disso, temos que ver outros fatores, como a idade, o sexo, a hora do dia, o aquecimento, a temperatura, a tolerância à dor, o estado de treinamento e a fadiga. Isso é muito importante, por exemplo, na própria cadeira de ginástica artística, pela cadeira do horário da manhã, a gente dava mais ênfase em começar exercícios de flexibilidade e muita mobilidade e fazer uma grande parte de aquecimento também, porque pelo horário da manhã a gente apresentava mais rigidez e a temperatura também, porque a cadeira se passava no inverno, enquanto à tarde era muito mais fácil iniciar diretamente os exercícios dos aparelhos e tudo mais de força. Bom, então, para entrar futuramente na parte de treinamento, a gente tem que saber a diferença de flexibilidade para alongamento. Bom, a flexibilidade, então, é um termo utilizado para descrever o componente de aptidão relacionado ao bem-estar físico, enquanto o alongamento é usado para descrever a técnica utilizada para melhorar a flexibilidade,
por meio, então, da elasticidade muscular, ao colocar o músculo alongado além do seu tamanho habitual. Ou seja, ambos estão diretamente relacionados à mobilidade articular, à função muscular e à amplitude do movimento. Porém, são trabalhos com significados e ações distintas. Uma vez que o alongamento, então, se refere a situações que envolvem mais diretamente a estrutura muscular e os tecidos moles que envolvem a articulação, as técnicas, então, resultam numa elasticidade e a melhoria na função muscular. Portanto, então, resultam no trabalho de alongamento, que se reflete na amplitude do movimento articular e, assim, aumenta a flexibilidade. Quanto aos métodos de treinamento de flexibilidade, nós temos dois tipos, o ativo e o passivo, e dentro dessas duas modalidades, a gente tem a flexibilidade estática e a flexibilidade dinâmica. Quanto ao ativo, ela se refere à maior amplitude de movimento possível de uma articulação, obtida sem ajuda, ou seja, pela contração do músculo agonista. Aqui a gente tem um exemplo do jogador Ibrahimovic, que é conhecido por esse domínio com a perna muito alta, ele depende de uma grande flexibilidade para conseguir alcançar essa altura. E aqui é um exemplo muito nítido de flexibilidade ativa. Ele não está sendo solicitado nenhuma ajuda, ele não está puxando a perna, é totalmente por uma contração muscular. Aos métodos, então, do alongamento ativo estática, é considerado, então, a amplitude articular alcançada que se mantém por algum tempo. Então, aqui a gente tem o exemplo também da bailarina, né? Muitas vezes a gente vê bailarinos fazendo uma flexão de quadril muito grande, eles se mantêm por um grande tempo, então é um exemplo bem nítido de alongamento ativo e estático. O alongamento ativo dinâmico é a maior amplitude com a realização do movimento ou repetição sem que haja manutenção estática nessa posição final. Então aqui a gente já vê, né, o próprio exemplo dos jogadores de futebol fazendo o seu aquecimento, né, um alongamento ativo dinâmico para se preparar para o jogo. Quanto às recomendações para o treinamento de flexibilidade e alongamento, há sugestões pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte. Quanto ao tipo de trabalho estático, a duração do esforço ele deve ser de 10 a 30 segundos, com frequência de 3 vezes semanais. Ele deve mover, então, o segmento até um ponto de desconforto, realizando de 3 a 5 repetições para cada exercício. E a ênfase deve ser em movimentos onde os músculos da parte inferior da coluna e da articulação do quadril devem ser trabalhados. Outras recomendações, então, são de Dantas, 89, de 10 a 20 repetições, Bryan, de 84, 30 repetições, e 6 de 82, 20 repetições. Ou seja, um apanhado de todas as literaturas sugere que 10 a 50 repetições com intervalos de 1 a 5 por sessões. Bom, então a gente aqui traz alguns artigos para discutir um pouco dos resultados referentes ao treinamento de flexibilidade. O primeiro, então, é a influência do treinamento de força muscular e de flexibilidade articular sobre o equilíbrio corporal em idosas. Como a gente sabe, a idade é um dos fatores que influenciam, e conforme mais velho, menos flexibilidade e força a gente possui. A partir, então, dos treinamentos, todos eles produziram melhoras no seu índice de equilíbrio corporal em idosos, o que provavelmente vai influenciar, então, na redução de incidência de quedas e perda da independência física, então melhorando a qualidade de vida geral delas. Então, os efeitos sobre o alongamento, do alongamento sobre a performance, foi realizado, então, uma análise sistemática entre artigos de 2003 a 2013 sobre os efeitos do alongamento e da facilitação neuroestática, dinâmica e própria receptiva sobre o alongamento em 3 categorias, como força, potência, agilidade e endurance. E o que eles acharam é que o alongamento dinâmico não pode ser, geralmente pode ser recomendado no período anterior à atividade para a maioria dos atletas. E, fala mais? Tá.
Tanto o alongamento estático quanto o alongamento de potência provavelmente são reservados para períodos após a atividade. Bom, esse artigo, então, ele compara o treinamento de flexibilidade ativa com a passiva sobre jogadores de futebol amputados, né, os paralímpicos de futebol. O alongamento passivo, ele apresentou um maior percentual de melhora do que o efeito do alongamento ativo, e em comparação à eficiência dos momentos pré e pós entre as técnicas, não foram encontradas diferenças também, e ambas as técnicas de alongamento produziram um efeito agudo significativo sobre a flexibilidade, com os praticantes de futebol amputados, sendo que o método passivo obteve o maior ganho de amplitude em comparação com o ativo. Bom, esse último artigo, então, é as alterações na força muscular, flexibilidade de movimento, podem ou não predizer lesões em corredores. Também foi uma revisão sistemática. Entretanto, por falta de mais estudos, não foram encontradas evidências que sustentassem essa teoria. Então, não podemos dizer que a flexibilidade prediz lesões futuras. Então, nossas considerações finais foram que a flexibilidade é definida fundamentalmente pela mobilidade articular e pela elasticidade muscular. O treinamento de flexibilidade também permite ganho da amplitude de movimento e que é necessário em diferentes atividades esportivas e de vida diária. E o treinamento de flexibilidade não previne lesões. Obrigada. Obrigada. Viu? Deixa mais, vamos ver se sai uma pérola aí. Tem muitas pérolas. Só viu o cutucão. Tá, então vamos lá. É bom esse jogral. E essa aglomeração, hein? Que horror isso, tá louco? Tá, tira ali o compartilhamento. Parabéns, gurias. Mari, ficou muito bom, tá? Bem legal o trabalho, vocês trouxeram artigos, trouxeram conceitos iniciais, que é um pouco complicado também, né? A flexibilidade não é que tenha tanta variação, tanto material para preencher aí o tempo, então isso acontece mesmo. Tá? Acho que eu vou descontar um pouquinho de tempo, né? Vocês estouraram? Deu 10h30. Já contei para vocês, meu nono lá no Uruguai chegava bem perto de mim quando era criança e dizia assim, ó, mas mostrava bem o vermelho, eu ficava apavorado. Não, a gente cuidou ontem, eu até xinguei ela por isso. Muito bem, isso que é a vida de irmãs é legal, né? Então tá, muito bem, gente, parabéns aí, foi bem legal, tá, a estrutura. Eu vi que vocês usaram as estratégias ali de fazer de caixas de textos, assim, então não pareceu tanto uma leitura, às vezes um pouquinho, tá? Mas em geral não, ficou bem. Vamos lá, vamos falar da parte importante, né, que é o conteúdo. Eu vou começar a fazer uma revisão assim de algumas coisinhas e reforçar mesmo outras também, né? Vamos começar pelo conceito mesmo, né, de flexibilidade. Vocês fizeram ali nas considerações finais um resuminho, né, trazendo a elasticidade ligada à flexibilidade. E isso eu vou tentar quebrar aqui. Tá? Não está errado, tem muito material que fala dessas coisas, só que mecanicamente são conceitos diferentes e algumas vezes estão atrelados, tá? Mas outras vezes não, e isso dá um pouquinho de confusão. Aí eu aproveito para falar, quando eu dou esse conteúdo, eu falo um pouquinho da mecânica de tecidos e do porquê que são coisas diferentes. Tá? Algumas vezes relacionadas em paralelo, tá? Mas elas não são uma componente da outra. Isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Inclusive com dando outra mensagem, assim, que às vezes está até ao contrário. Tem gente que é elástico e algumas vezes não é flexível. Tá? Eu vou tentar mostrar isso. O que acontece, pessoal? A elasticidade, eu estudo bastante isso porque é um dos mecanismos minimizadores do gasto energético de locomoção. Eu estudo o modelo elástico, né? Inclusive eu vou falar hoje um pouquinho sobre isso no tópico especial logo mais. Então, o que é esse conceito de elasticidade? Tá? Esse conceito tem a ver
com uma propriedade dos tecidos, especialmente músculos e tendões, de armazenar e reutilizar energia numa boa proporção. Imaginando como uma funda, de vez em quando eu já falei disso da corrida, né? A gente alonga, né, o músculo ou o tendão, né, e depois a gente encurta isso, soltando a funda, né? E aquela energia armazenada na borracha da funda, ela se transforma em energia cinética da pedra, tá? E essa transformação é muito boa, porque o elástico é bom em geral. Então, a gente tem ali uma elasticidade boa. Nos tecidos biológicos não é tão perfeito assim. E, além disso, o comportamento, se a gente fosse analisar um elástico artificial, uma funda mesmo, a curva seria de deformação-força, seria uma linha. Tá? Nos tecidos biológicos não é uma linha, né? Ela é encurvada. E isso é uma indicação de que há propriedades viscosas também. Então, a gente costuma chamar que nossos músculos e tendões têm propriedades viscoelásticas. Esse é o nome bonito que se dá por causa desse comportamento não linear, tá? Em ensaios de alongamento e encurtamento, né? Ensaios de tração, que o pessoal chama na engenharia. Muito bem. Então, essa propriedade tem a ver com essa capacidade de armazenar e utilizar energia. E aí vejam que só pelo conceito de elasticidade já fica um pouquinho mais distante do que é a flexibilidade. De novo, pode ser que aconteçam situações, mas a gente vê muita confusão na terminologia. Gente dizendo, olha que elasticidade que o cara tem, porque ele bota o pé lá na cara, assim, que nem o jogador ali, o Ibrahimovic, né? Mas, na verdade, muitas vezes não é. Muitas vezes até está associado a isso, mas o que eu quero dizer é que ele tem uma boa flexibilidade, né? Então, aí a gente tem que separar as coisas. A flexibilidade é mecânico, é uma propriedade mecânica que depois o pessoal às vezes confunde com mobilidade também, que é um outro conceito que a fisioterapia traz, e esse tem mais sentido até, mas que aqui a gente vai separar, a gente vai simplificar. Flexibilidade tem a ver com amplitude de movimento máxima de uma dada articulação ou de algumas articulações num movimento mais complexo. Ou seja, é amplitude máxima. E aí vem aquela história que a gente já falou da força. Não adianta falar de força para qualquer força. Não, treinamento de força tem a ver com suas situações máximas. Flexibilidade também vai ter a ver com isso. Ou seja, não é qualquer amplitude de movimento. Eu estou correndo aqui com uma amplitude mediana, isso aqui não tem a ver com flexibilidade. Agora, se eu fizer movimentos bem amplos, próximos ou na minha amplitude máxima, aí isso vai ter relação com flexibilidade. E aí eu vou ver que eu vou poder treinar flexibilidade não só com alongamentos, eu vou poder fazer treinos dinâmicos, que eu mude lá padrões de movimento, faça skippings, por exemplo, com amplitudes bem grandes. Por quê? Porque o movimento está sendo executado em amplitudes máximas ou próximas dela. Aí tem aquele conceito que a gente deixa próxima para dar um espacinho, né? Mas tem que estar, no mínimo, próximo para ter relação com flexibilidade. Tá? E aí, nesse conceito, então a gente separou os dois conceitos. Um não participa do outro, tá? E eu vou mostrar um estudo, vou comentar aqui rapidamente um estudo que a escola britânica fez há alguns anos do atletismo, o pessoal da ciência do esporte, com atletas olímpicos. Eles fizeram o seguinte, isso deve ter uns 20 anos já esse estudo. O que acontece? Só para vocês entenderem, a realidade, o pessoal do atletismo treina muita flexibilidade. Tá? E isso mudou, a partir desses estudos aí, começou a mudar a história. Mas até uns 15, 20 anos atrás, tu ia no treino dos caras do atletismo, eles, depois de fazer o aquecimento, eles passavam meia hora sentados, com colchonetes, fazendo alongamento, por muito tempo. Eles ficavam, às vezes, mais de 1 minuto até em algumas posições, que isso é bastante coisa, assim, para treinos de flexibilidade. Vocês viram ali, a Mari falou, que pode ser de 10 a 30 segundos. Tem várias indicações, né, de tempo quando eu vou fazer a repetição, né, mas, inclusive, isso a gente vai botar uma regrinha, nós vamos dizer que flexibilidade no mínimo 15 segundos. Se fizer menos do que isso, quase sempre é um aquecimento, não é um treino de flexibilidade, tá? Mas isso é discutível, mas só como número mágico a gente vai colocar 15 segundos como carga mínima, tá? Mas o que eles faziam, então? Voltando lá à história do pessoal do atletismo. Muita flexibilidade. E era tradicional, gastava um tempão. Os caras passam, muitas vezes, à tarde treinando lá, os atletas, e ficam muito tempo, né? Bom, o que acontece? O que foi observado em corredores de meio fundo e fundo, né? Meia e longa distância? Eles viram que
lembrem, nesse grupo que treinam muita flexibilidade, né? Eles perceberam que os caras que tinham mais flexibilidade eram corredores menos econômicos. Esses caras tinham uma economia de corrida piorada. E aí eles foram avaliar mais de perto a biomecânica do gesto. Eles foram especialmente avaliar a flexibilidade do sentar e alcançar, do teste de sentar e alcançar, tá? E avaliaram também tensão passiva de extensores de quadril, que tem mais a ver com aquele teste também, se bem que aquele teste avalia toda a cadeia muscular lá posterior, mas ali eles foram avaliar mais especificamente os extensores de quadril. E eles perceberam que o que acontecia? Os caras que tinham pior economia, e isso prejudicava diretamente o desempenho deles, lembrando disso, eram caras que tinham uma tensão passiva muito baixa e acabavam utilizando menos energia elástica, né? Depois eles testaram isso e avaliaram isso. Ou seja, os caras que tinham mais flexibilidade, acabava que no gesto específico da corrida, onde eles faziam os ritmos de corrida deles, né, eles não usavam tão bem a energia elástica, né? Isso eu sei, porque, claro, é a minha área de estudo. Então, eles viram que tinha algo errado ali. A resposta era a seguinte, aí depois surgiu indicações que foram até para a IAAF, né? A Associação Internacional de Atletismo Amadora, que mudou o nome, não sei quantos anos faz, mas meu aluno, o mestrando Léo Ribas, que é treinador, diz que agora é World Athletics, mas eu não sei quanto tempo faz. Mas tá. Aí essa estrutura, né, a World Athletics, viu que estavam treinando muita flexibilidade. Atenção aos treinadores, para todo mundo. Mas não porque perdia força, nem aquela história de agudo, tá? É uma adaptação crônica mesmo, né? Eles estavam treinando demais, né? E aí vem a outra... Então tá, primeiro é essa, tá? De acertar o conceito. O conceito de flexibilidade, ela é mais mecânico, e nós vamos trabalhar do jeito mais simples. Vão ser, claro, vai ser sempre específico para o tipo de gesto. Então, se é ativo, como a gente viu na maioria dos esportes, eu tenho que treinar ativo também, não posso treinar só passivo. E depois a gente vai falar até de potenciais de ganhos com um ou com outro, tá? Para ir dando alguma... Eu vou complementar igual na próxima aula, mas igual a gente vai dar alguns quadros. Mas tá, essa é a definição. Agora, quando eu trouxe aquele exemplo, que até é ao contrário, até com a flexibilidade e elasticidade, nesse caso, tá? dos atletas ali, dos corredores de atletismo, aí surge também outra mensagem importante, que ela é óbvia, porque ela está dentro de tudo que a gente já aprendeu em treinamento, mas eu tenho que ter atenção, que é a seguinte: flexibilidade não significa quanto mais, melhor. É uma coisa bem óbvia, né? Esse é o exemplo que reforça isso. Como qualquer parâmetro de treinamento, quase sempre eu vou trabalhar com otimização e não com maximização sempre. Em alguns momentos, eu quero melhorar. Eu vi que meu aluno ele está encurtado, ele tem um padrão de movimento menor do que eu precisava de amplitude, então eu vou lá e treino flexibilidade para aqueles gestos, com transferência para a situação específica, funcional, tudo bem, né? Na saúde é super importante, como foi bem falado pelas gurias, está corretíssimo isso, né? Eu tenho que fazer atividades da vida diária com amplitude, não adianta. Um problema básico, por exemplo, é amarrar o calçado para o idoso. Eles têm perda de força, mas às vezes está associado também às vezes sobrepeso e fraqueza mesmo, e falta de flexibilidade. Então, eu sei que posso ajudar também com treino de flexibilidade, né? Mas é isso. Lembrando, como qualquer outra variável, não tem que ser sempre quanto mais, melhor. Por isso que eu tenho que colocar no meu planejamento quando eu realmente preciso. E para isso eu tenho que avaliar, eu tenho que fazer avaliações funcionais com o meu aluno. Eu tenho que entender mais cinesiologicamente, biomecanicamente, o que ele está fazendo também. E daí vem, por exemplo, o teste lá, o Functional Movement Test, né? O teste de movimento funcional lá, por exemplo, que eu avalio amplitudes em algumas posições, aí vejo se o aluno está encurtado ou não, e isso me ajuda muito a fazer essas decisões, se eu tenho que treinar para melhorar ou tenho que dar só estímulos para me manter com aquelas amplitudes. Tá? Isso é importante. Alunos que têm instabilidade articular, muitas vezes têm muita flexibilidade. A gente sabe dos casos de lacidão ligamentar, que o pessoal costuma chamar. Nesses casos, eu não tenho que melhorar a flexibilidade, né? Muitas vezes eu tenho que fazer um reforço muscular, às vezes até arriscando uma amplitude um pouco menor, né?
para realmente tornar a musculatura um pouco mais com uma tensão passiva melhor para melhorar a estabilidade articular e flexibilidade em geral. Aline, tu levantou a mão, muito legal esse negócio. Diga. Eu não entendi muito bem, só deixa eu baixar a mão. Eu não entendi muito bem, Sor, quando tu falou sobre o estudo que tu disse de poupar energia. Tá, então, em resumo, quanto mais flexibilidade tu tem, melhor tu vai fazer o exercício, vai poupar energia e vai conseguir usar essa elasticidade, transformar em energia cinética, basicamente isso. Mas esse estudo mostrou que é o contrário. Não é bem isso. O estudo mostrou o contrário, é essa parte. Não, é que a premissa de que mais flexibilidade pode ter a ver, por exemplo, com elasticidade, né, essa confusão, às vezes, que pode se pensar que uma coisa está atrelada obrigatoriamente com a outra, esse estudo mostrou que não é, que nesse caso foi ao contrário, inclusive. Não quero dizer que é sempre assim, tá? Isso é importante, ainda bem que tu fez essa pergunta, só para a gente reforçar. Era um grupo específico, um grupo que treinava muito flexibilidade, né? Então, era esse caso. Então, também não é verdade sempre isso aí, né? Se tu tem caras mais encurtados, aí que vem a questão. Isso é bom lembrar. Seu grupo de corrida, eu não tenho atletas do atletismo na minha mão. Eles chegam com aquela experiência deles, geralmente são sedentários inicialmente, são caras muito encurtados em geral. Aí, nesse caso, muitas vezes é bom inserir um treino de flexibilidade, e a gente vê raramente grupos de corrida fazendo isso. Então, aí a gente vê o contrário, vê situações onde se deveria fazer e não se faz. Agora, tem que cuidar que tem um ponto ótimo para isso. Vai chegar um ponto em que meu aluno ganha flexibilidade e eu tenho que só manter. É essa a mensagem que eu quero dar. Tá? E isso não tem a ver com elasticidade diretamente. Não tem. Tá? Inclusive, no exemplo dos sedentários, isso não tá dito, né, que tem baixa flexibilidade, então tem baixa elasticidade. Não é assim, são conceitos diferentes. Tá? E no caso daquele jogador de futebol, o Abramovich, aquele lá, ele tem flexibilidade, uma flexibilidade. Por que tu terminou esse sobrenome com whisky? Porque é russo, é lá de cima é... Não, desculpa, era só para saber das práticas alcoólicas. Ele tem maior flexibilidade, ele. Não tem nada a ver com elasticidade. Não, e o caso dele, dá para ver até assim, ó, que ele provavelmente tem muita elasticidade também. Dá para ver mesmo, né? Porque é uma tensão ativa ali que ele tem, e deve ter uma tensão passiva que ajuda ele a gerar potência, inclusive, né? Provavelmente ele tem os dois até. Aí o caso dele é mais complicado, mas a flexibilidade não é porque ele tem elasticidade. Não é por causa disso. A flexibilidade é um fator mecânico apenas que me leva mais além. Eu ser elástico ou não está diretamente ligado. Até porque quando eu tenho mais flexibilidade, se esse cara treinasse muito mais do que ele já tem agora, ele poderia prejudicar a elasticidade dele e ganhar flexibilidade. Então vejam que são conceitos diferentes, são coisas separadas. Tá? Algumas vezes andam juntas, mas elas não têm um mecanismo que ligue. Elas são conceitos mecânicos bem diferentes, né? E aí o exemplo que eu dei foi bem típico, tá, Aline? Cuida com isso também. É para um caso de grupos que já treinavam demais, que aí se sugeriu diminuir até a carga de treino de flexibilidade. Tá? Então tem esses fatores aí. Então, dei esses conceitos iniciais. Se não ficou claro, eu repito, tá, gente? Eu explico, mas eu queria retomar, né, com o que as gurias já colocaram, mas só fazendo esse grau e já dando essa adição, né, lembrando dessa questão aí. E aí eu já falo de uma coisa prática, né? Nós fazemos muito no nosso treinamento aquecimento com alongamento. Quase sempre aquele aquecimento não é um treino de flexibilidade. Algumas vezes pode vir a ser uma carga de manutenção, tá? Quando é uma carga mais baixa. Mas mesmo assim eu tenho que controlar, eu tenho que ao longo do tempo avaliar e ver o que está acontecendo com a flexibilidade. Mas muitas vezes se mantém desse jeito. Claro, depende do estágio do aluno. Se for um cara que treina muita flexibilidade, talvez seja pouco para ele, mas em geral é o suficiente para manter níveis de flexibilidade o que se faz no aquecimento. Mas lembrar, o que se faz no aquecimento quase nunca é treino de flexibilidade. Esse é um erro do pessoal pensar, não, eu treino flexibilidade, boto lá meu aluno a fazer 5, 10 segundos na posição para cada músculo, sabe? Não é, isso é aquecimento.
tá? Treinos de flexibilidade é bom fazer, aí eu dou uma indicação já, é bom fazer com o corpo aquecido, mas sem processo de fadiga, tá? É muito bom isso. Não tem uma não significa que se eu fizer alongamento com fadiga, ou seja, depois de treinos extenuantes, tá? Não significa que eu vou perder flexibilidade, tá? Mas não é bom fazer por causa da carga total sobre o treino, porque fazer alongamento, fazer flexibilidade com dor muscular é muito doloroso. É mais doloroso do que o normal. Então, tu não precisa colocar teu aluno a sofrer essa carga a mais. Isso implica sobre a carga total de treino. As teorias mais atuais de fadiga, que eu já comentei, elas vão englobar isso. Não vai ser necessário. Ou seja, a dica é, treino de flexibilidade é depois do aquecimento. Faz um bom aquecimento e antes de ir para a parte mais difícil, faz a flexibilidade. Claro, em níveis que não interfira sobre a força. Aí as gurias mostraram ali que as evidências não são claras, mas já tem muita coisa mostrando que dificilmente um treino de flexibilidade prejudica força ou potência, a menos que tu passe dos 30 segundos. Eu vou dar um número mágico, tá? Tem muita variação de estudo, mas em geral é assim, ó, se eu treino 45, 60 segundos em cada músculo, que é muita coisa, vocês imaginem fazer flexibilidade 1 minuto em cada grupo muscular, é difícil, tá? São treinos de ginastas que fazem e tal, não é o que acontece no dia a dia de equipes de esportes coletivos, por exemplo. Aí tem que cuidar, porque tem uma redução de força aguda. E mesmo quando tem isso, não significa que tu vá ganhar menos força ao longo do tempo com essas cargas, tá? O que se viu é quando passam de 2 minutos, mas isso não existe. Eu digo que alongar mais do que 2 minutos é treino como é que é aqueles caras do circo que botam as articulações, os caras são totalmente, passam horas em posição, tá? Isso não existe no mundo real do treinamento físico, assim, não é comum, né? Aline, diga. Eu fico bem curiosa sobre esse assunto, porque a gente vai apresentar esse trabalho, eu e o Fábio. E daí a gente também pesquisou artigos sobre flexibilidade. E daí teve um artigo que a gente procurou, que foi o que o senhor estava falando, que era sobre aquecimento, e daí depois fazia treino de alongamento, e daí depois ia direto para o treino. E daí, conforme mais tempo de alongamento, por exemplo, 10 minutos, 15 minutos, diminuía a força no treino de musculação, treino resistido, a mais de 50% da força máxima dele, de 1 RM. Enfim, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, porque que a gente perde mais força depois de um alongamento maior, né? Maior tempo. Tá, é isso aí. Aline, vamos só acertar assim, ó, gente. Isso que tu deu o exemplo é bem assim, ó, teve um aquecimento, né, que parece que teve alongamentos, pelo que tu disse, e depois teve um treino que tu chamou de alongamento. Nós vamos chamar de um treino de flexibilidade, né, com alongamentos, né, mas é um treino de flexibilidade, né? Ali teve sério e tu botou o tempo total. Seria importante saber o que os grupos musculares fizeram isolados, assim, entendeu? Quando foram alongar os flexores lá de ombro, não sei o quê, foi exatamente quanto tempo? Tu lembra disso, mais ou menos? Quais eram as cargas dadas ou variava muito? Não lembro, mas não era muito tempo. Não era muito? Tipo, 15 ou 20, era segundos. ok, era um tempo ok. Segundos. Tá, isso é estranho, tá? Tem evidência maior mostrando que esse tempo não deveria reduzir força. Se reduz, talvez seja um estudo bem... Tem que ver bem o grupo e se ter uma atenção sobre aquele grupo mesmo, tá? E lembrar que aí tem que cuidar mesmo. Mas tem evidências maiores, meta-análise, coisa assim, mostrando que 15, 20 segundos de alongamento num grupo muscular só, ele não traz prejuízo. Inclusive o Roney mesmo fez estudos com isso, já mostrando que só quando passava para 60 segundos é que tinha essa redução. E ela durava um tempo, tá? Ela durava meia hora. Isso é outra coisa também. Tem muito atleta que às vezes fica toda tarde treinando. Então, tu faz aquele alongamento, mas se tu vai treinar a musculação mais do que meia hora depois, quase sempre esse efeito desaparece. Ele só é maior se a carga é bem maior do que essa, né? Então, é estranho, tá? Porque tem esses níveis de evidência que mostram maior. Mas não tem problema. A gente tem que olhar bem a evidência, cuidar e ver também qual é o caso, a situação ali, né? Típica, né? Porque varia muito. Tem
depende do nível de atleta, a individualidade mesmo daquele grupo, o que eles treinam fora aquilo, né? O nível, assim, a característica de homem e mulher também, que varia um pouquinho. Tá? Bom, aí tu me perguntou por quê. Quando acontece isso, pessoal, quando acontece isso, tem todo um processo ali ligado ao sistema proprioceptivo que eu não entendo tanto, tá? Mas está ligado a esses aspectos aí e a uma questão mecânica. Tá? Tu alongando demais, tu diminui a tensão passiva. Eu não sei se vocês lembram, eu vou fazer aqui o desenho assim da relação força-comprimento, né? Vocês quase sempre se ensina o nível de sarcômero, que diz que tem a ver com a sobreposição de miosina e actina, e isso vai mostrar que o potencial de produção de força máxima, a curva não é mais ou menos isso aqui, né? Deixa eu botar força, comprimento. Deixa eu ver se sai aí. Está com um monte de coisa. Tá, mas é uma curva mais ou menos dessa cara, né? O máximo de força vai acontecer em níveis de comprimento intermediários, né? Quando eu vou para a realidade, que aí a produção de força ao nível articular, tá? Tem que cuidar, porque às vezes o pessoal para no sarcômero e aí esquece que, na verdade, não é bem assim no mundo real, porque no mundo real tem transferências disso. Tem que entender isso, mas depois tem que ver como se transforma isso ao nível articular para o mundo, né? O externo. E aí, nessas curvas, geralmente aparece uma tensão passiva, é uma curva assim, ó. Aparece uma linhazinha, mas em comprimentos maiores, que significa o quê? Tu tem uma tensão maior, tu imagina a tua unidade músculo-tendão sendo alongada, né? E tu tem que produzir força nessas regiões mais alongadas. Aí tu tem uma força a mais que é passiva, que é ligado a esse alongamento, tá? Ligado àquelas estruturas que não geram contração, né? A gente chama, que é onde a gente lesiona, por exemplo, nas excêntricas, são essas estruturas, né? Passivas, né? E aí muda um pouquinho a história. E aí o que acontece? Quando tu tem um alongamento muito forte, Aline, é como se tu mexesse nessa estrutura passiva. Tu vai ter tensão em alongamento em pontos maiores, né? Então isso pode te prejudicar a produção de força total, porque tu tem menos tensão passiva somada nessa produção de força. Aí teu resultado de força cai. Essa é outra explicação mecânica direta, né, disso. Como se a gente alongasse muito os posteriores de coxa e vai fazer um leg press com muita amplitude de movimento, daí a gente vai ficar prejudicado na força. Sim, na força geral. Claro que o leg press, pressão, o que for, o agachamento, tu vai trabalhar com vários ângulos, mas tu vai sofrer um pouco mais na região mais alongada, digamos, que às vezes pode ser a fase inicial, né, onde está mais alongada. Aí tu vai sofrer um pouco e tu pode não conseguir fazer o exercício, reduzir tua força. Porque a gente vai conseguir uma maior amplitude de movimento no exercício, né, no treino ali de musculação, mas esse músculo que vai fazer a força, ele já vai estar um pouco cansado por causa do alongamento. Não é cansado, tá? Ele vai estar com uma tensão passiva menor. É como assim, ó. A tensão passiva, por exemplo, tu alonga aqui essa região, tá? Tu bota o braço na parede aqui, tu fica alongando essa região. O pessoal do vôlei faz bastante isso, né? São seria adutores horizontais, ou também chamado de flexores horizontais aqui. Tu alonga isso aqui. Se tu botasse um sensor de força no músculo que está ali, quanto mais tu alonga, maior essa tensão passiva. É como uma corda de violão, tu puxa, ela está mais tensionada, tu vai alongando, está mais tensionado. Se tu alongou demais antes, essa tensão cai. E realmente, na hora de produzir força, essa tensão a mais, que é aquela linha tracejada, vai ser menor. E aí tua produção de força total cai. É mais ou menos o que tu disse, mas não é nada ativo, não mistura. O ativo se mantém, só que vai estar somado a uma tensão passiva menor. E aí a produção total de força vai ser menor. Tá? É isso que tem que cuidar, que a gente aprende muito só a parte ativa, né, a curva de sarcômero, mas tem que lembrar que tem uma tensão passiva ajudando ali nos gestos, geralmente. E isso é importante, porque se tu não estiver tão rígido, tu produz menos força. Né? Outra coisa, quando tu não está tão tenso passivamente, tu gera mais instabilidade articular também. Isso pode prejudicar teu nível de força. Tu gera maiores níveis de força com articulações mais rígidas, mais rígidas, né? Estáveis. Né? Tá? Esses são esses fatores que vão afetar essa resposta, que é uma redução de força. Mas lembrem que é para casos bem assim, ó, específicos.
que acontece, gente? Fazendo um resumo da ópera, lá nos anos 90, até os anos 90, tinha assim, tinha um chefe meu, por exemplo, de trabalho, que ele olhava a gente dando aula de natação em hidro, eu dava num horário nobre, numa academia aí, e ele olhava de longe, no vidro, e ele analisava as aulas, de longe, assim. E aí ele via que se o cara não alongava, ele já via como erro. Isso ele já via, tá errado, como é que não vai alongar? Porque era um mantra, assim, né? Era o alongamento, a flexibilidade era muito ligada à saúde. Eu brinco que é idoso, velho na beira da praia querendo aquecer, faz aqueles aquecimentos lá que torce coluna, aquela coisa louca, faz aqui, bem militar, assim, né, para cá, e tem que cuidar, assim, por quê? Porque aquilo era ligado a alguma coisa saudável, né, tinha forte conotação, né. O que se descobriu? Que, na verdade, não tinha a ver, assim, diretamente. O que tu precisava era, se tu queria reduzir lesões, risco de lesão no exercício, tu precisava fazer um bom aquecimento, mas não obrigatoriamente o alongamento, né? O alongamento podia ser parte, entendeu? Mas não era o obrigatório. Então, o fator não era tanto o alongamento, era sim fazer um bom aquecimento, que pode ser feito de várias formas, mobilização articular, um aeróbico junto, tem várias formas. Então, se tirou a primeiro mantra, digamos, a primeira coisa religiosa. Depois começou a se estudar e aparecer esses dados que a Aline mostrou, né, que as gurias também mostraram nos estudos. E aí, em cima dos primeiros resultados, começaram a fazer aquela loucura. E o pessoal vendeu assim, né? Alongamento prejudica a força. E gente até muito boa começou a dizer, assim, eu ouvi de colegas dizer assim, tu vê, tem gente que alonga ainda no início de treino, que loucura. Eu vi isso. Para tudo. Aí virou outra religião, porque, na verdade, as evidências mostravam, eram assim, tinha estudo que era de 3 minutos num grupo muscular, e aí a redução de força durava 2 horas. Mas tudo bem, mas era 3 minutos num grupo muscular. Quem é que faz 3 minutos na mesma posição na hora do treino? Né? Não tem. Tudo bem, se o cara está ali fazendo essas posições desses caras do circo, que eu não lembro agora, aí toma cuidado, realmente não é para fazer. Mas não é assim. No mundo real do treino, o que acontece quase sempre no aquecimento é 10 segundos, e às vezes o aluno já perde até... É difícil manter o cara fazendo o aquecimento normal por tanto tempo. Aquecimento, né? Então, começou a se criar isso. E agora os caras estão vendo que, na maioria das vezes, não... Tem um cara que estuda muito, que até colabora com o Sr. Ronei, o Blasevich, que publicou esse mês, se vocês seguirem o Twitter, os tweets dele, Anthony Blasevich, um cara da Austrália, e muito bom, é o cara dos caras do mundo que mais publica sobre flexibilidade. Ele acabou de mostrar outro mecanismo que explica a redução da força depois de alongamento, mas ele mesmo disse, atenção, abaixo de 60 segundos não muda nada, em geral. Então ele disse assim, agora, quando fizer mais do que 60 segundos, aí ele viu algum fator neuromuscular ali, que explica mais um fator dessa redução de força, mas eu não lembro qual, tem que ver lá. Não é bem minha área, mas por exemplo, isso. Mas o importante é que para o treino, cuidado, assim, acima de 30 segundos, atenção, abaixo, fiquem tranquilos, tá? Em geral, não tem problema, tá? Pode ser sim, e outra coisa, tem um monte de equipes de desempenho que precisam alongar, aí tem outra coisa, quando tu tens gestos, pensando no jogador de vôlei, eu olhei o Adriano agora, lembrei, o jogador de vôlei, no aquecimento, tem que fazer um pouquinho de mobilidade articular, que envolve também um alongamento ativo, dinâmico. Tá? É normal. E fazer também passivo não é um grande problema. Claro que eles geralmente fazem mais isso lá no final. Tá? Mas no início, fazer 10 segundos na posição não é um problema, se fizerem. Tá? Mas, em geral, eles fazem mais dinâmico. Mas isso é um alongamento também. Mas não tem problema. Tá? Eles têm que fazer porque eles vão fazer gestos em altíssima amplitude, então é bom fazer o aquecimento que envolva isso, e depois vá para o específico, né? Vá com gestos também, com potência, devagarinho adicionando o aquecimento de rede, que aí o cara já está aquecido, e aí ele vai fazer um aquecimento mais intenso, específico, né? Diga, Adriano. Tem a gente aquece normalmente também com aquelas borrachinhas, né? Onde que entra a borrachinha nesse papel dessa mobilização articular resistida, assim? Também tem aquele bastão de propriocepção de ombro que alguns caras usam. Isso aí tem alguma utilidade no aquecimento? Quase sempre esses aquecimentos, esses dois exemplos, e algumas modas que entram aí, poderiam ser substituídos com aquecimentos normais, tá? Tem que cuidar.
A borrachinha começa, até tem gente, eu não sei da onde tu viu, e eu nunca vi nunca vi em artigo, tá? Mas tem gente que começa a confundir até com uma potenciação pós-ativação, assim. Então os caras começam a dizer que é uma pré-carga para tu melhorar teu desempenho, mas não é bem assim. As cargas que tu precisa para gerar o PAP, né, tem que ser bem mais altas. Tá? Tem que ser squats potentes, por exemplo, agachamentos potentes, mas aí tem que ser em força máxima mesmo. Às vezes essas borrachinhas não chegam a tanto. Se estão chegando, bom, é que eu nunca vi o estudo claro mostrando isso. Né? Por exemplo, o BRL nunca me falou até do uso disso. Ele no mestrado dele usou o PAP, a gente usou só squats, para ter ideia. Era 3 séries de 3 repetições, eram 9 squats, e essa era a pré-carga para gerar o PAP, né? Com as borrachinhas tem que cuidar, porque o cara tem que chegar próximo de condições máximas também, né? Então tem que cuidar. Agora não quer dizer que não dê para fazer. É um aquecimento com uma tensão externa maior, aí tá a questão. E a regra, a gente não tem muito mistério. O aquecimento bom, ele tem que levar teu aluno para aquele objetivo que é. Então, se o cara é um sprinter, ele tem que fazer sprints, vai ter que fazer um aquecimento com aquelas arrancadas devagares, né, que o pessoal chama de... Como é que se chama? Eles vão aumentando a intensidade devagarinho, né? Tem um nome que agora me faltou, mas por quê? Porque é específico, tu vai aumentando a passada devagar, tu vai fazendo pré-sprints também, para chegar para o que precisa, né? Os tiros submáximos, mas tem um nome dessa arrancada, eles vão aumentando devagarinho. Tá. Mas é isso, aquecimentos específicos, tá? Precisa, claro, e antes disso tu vai fazer aquecimentos menos intensos. É isso, o aquecimento tem que ser desse jeito. Agora, se o cara não vai fazer sprints, se ele vai fazer um treino de caminhada, tu não precisa fazer aquecimentos com saltos, com sprints, claro. Tu pode fazer um aquecimento mais geral, mais leve, só um alongamento mesmo, e deu. O próprio treino já leva ele para aquilo que precisa, sem grande risco, né, de maior... Se for frio, tudo bem, bota um pouquinho mais, mas, de novo, por quê? Porque tu tem que levar o corpo mais... digamos assim, contínuo, né, progressivo para a zona-alvo, né, para a parte principal da aula. Essa que é a regra, tá? E aí o alongamento é uma estratégia que pode ser usada ou não. Né? Em várias modalidades é obrigatórias. Nessas que precisam de maior potência e amplitude muito alta, é bom fazer, mas em outras não. Aí a Aline levantou a mão e tirou, né? Não. Quer falar, Aline? Ainda tá, eu estava vendo o artigo, né? Tirou. Eu fui buscar mais informação. E aí? Tá. É um artigo de 2009, tá na Revista Brasileira de Esporte, né? Essa daí. E são 3 séries de 30 segundos. E eles acharam os grupos musculares, por exemplo, vai fazer superior, eles escolheram, vai alongar o deltoide, o tríceps e o peitoral. E daí era 3 séries de 30 segundos para cada grupo muscular. Tá. E daí, para quando era 16 minutos de alongamento, né? Foi 8 minutos de alongamento, e em outro grupo foi 16, né? Mais tempo de alongamento antes da musculação. E daí foi 4 séries de 30 segundos. Uhum. Entendi. Não era 10, que nem eu tinha falado. Não, isso é uma carga de treino de flexibilidade alta, assim. Ela é muito boa. Não é nada também demais. O pessoal da ginástica olímpica faz mais do que isso, mas é um esporte muito específico, né? Quando é voltado para a saúde, é uma carga muito alta. Isso aí é o limite, quase, que é o que se faz em saúde. Quase sempre um aluno na área da saúde poderia fazer daí até para baixo ali, talvez um pouquinho menos, porque a partir de 15 segundos tu já tem boas adaptações. Então tu poderia dar até cargas menores, né? Tá? Lembra disso. E outra coisa importante, Aline, é lembrar quanto tempo durou essa redução de força, porque isso também é outra coisa. Os caras às vezes fazem logo após, né? Tu lembra disso? No caso, depois, Isso, entre a musculação e o alongamento? Foi já em seguida, assim, ele 2, 3 minutos de descanso, e daí já partiu para o treino de musculação. Isso é outra coisa também. Daqui a pouco começa com exercícios que não usem esses grupos musculares. E aí tu já resolve. Aí não tem redução de força, entendeu? Claro, depende de quanto tempo durou, tem que cuidar. Mas nessa carga que tu está dizendo, geralmente não dura mais do que 30 minutos, 20 minutos. Né? Tanto é que eles viram ali logo após, né? Fazia o alongamento, produzia força, né? Tudo bem. Mas lembra que tem isso também. Tu pode variar os exercícios musculares e não ter essa redução de força, porque passou o tempo. Geralmente é bem reduzido.
esse tempo nessa carga aí, né? Que é mais baixa do que aqueles primeiros estudos muito loucos que eu falei, que era 3 minutos direto, né? Que aí acaba sendo maior a carga total, né? Tá? Outra coisa, pessoal, deixa eu falar aqui que é super importante, a discussão ficou bem boa, né? Mas aí na próxima aula eu vou falar de flexibilidade de novo, eu vou falar menos tempo, tá? Mas assim, ó, já estou falando de muita coisa, né, sobre flexibilidade, mas assim, tem outra divisão de exercícios de flexibilidade que a gente tem que ter bastante atenção. Vocês viram aqui hoje, foram os métodos ativos, né, que foi bem falado. O grupo muscular antagonista é o motor principal para se gerar o exercício, tá? Tem os passivos, que é uma força externa, né? A força externa não precisa ser externa ao corpo, pode ser, mas não obrigatório. Por exemplo, quando eu faço esse alongamento, não é uma força externa ao corpo, na verdade, a força está dentro do corpo, é a musculatura aqui do braço contrário, contralateral, que me faz levar. Mas é externo à articulação, não é mais o antagonista, é nesse sentido que é passivo, tá? E aí vem uma adaptação importante. Os treinos passivos, que nós vamos ver na próxima aula, quase sempre têm melhores adaptações do que os ativos, tá? Porque eu consigo gerar maiores amplitudes. Vejam aqui mesmo na posição. Eu estou fazendo ativamente, eu vou até um certo ponto. Se eu fizer passivamente esse exercício, geralmente eu vou mais, tá? Então, eu posso usar isso, eu posso usar métodos mais ativos em fases mais iniciais, que a carga é um pouco menor, e depois botar métodos passivos, né? Daqui a pouco voltar com o ativo se o gesto específico que eu quero é ativo, né? Como a gente mostrou lá do Ibrahimovic. Aí eu posso voltar de novo a ser ativo para levar para a realidade que o cara vai precisar, né? Então, eu posso fazer essas escolhas de blocos de treinos ao longo do tempo. Tá? O que mais, gente? Deixa eu ver. Otimização. Tá, falei de tudo. Fechou por agora, gente. Deixa eu ir lá para o tópico especial. Mas foi bom, né? Foi bom.